A graça e a paz, boa noite, voltamos. Glória a Deus, nós podemos voltar aqui para cultuar o nome do Senhor Jesus. Todos nós, você. Mais uma vez eu faço esse apelo, se você se distraiu aí, foi fazer alguma coisa, neste momento pare. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus juntos, vamos cultuar ao Senhor juntos. Vamos aprender do Senhor, ouvindo a palavra dEle juntos. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os nossos irmãos das congregações, Lagoa Azul e QNR, todos. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus. Curva sua cabeça onde você está, feche os seus olhos. Novamente eu falo, faça da sua casa um trono de adoração ao Senhor Jesus, amém? Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, louvando e cultuando ao Senhor. Que mesmo, Deus, aqui, aonde cada um estiver ouvindo este culto, assistindo, que tenha no seu coração reverência, que tenha no seu coração uma entrega genuína. Oro mais uma vez por aqueles que às vezes não querem parar, não querem ouvir a tua voz. Senhor, que teu Espírito Santo os atraia para a tua presença, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Toma as nossas vidas, perdoa as nossas falhas, que possamos entregar a ti um culto racional, um culto verdadeiro, sincero, porque de ti não podemos esconder nada, Senhor. Que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração esta noite. Eis-nos aqui, Senhor. Conduz, Senhor, segundo a tua vontade. Aleluias. Aleluias. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja um fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja um fruto na vide, e o produto da figueira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Em meio a tantas turbilhões de informações, tantas más notícias, nós vamos celebrar o Senhor com alegria, com cânticos, que nos fazem dançar na presença do Senhor Jesus. E eu fiquei refletindo sobre isso. Senhor, como pode a gente se alegrar em meio a tanta coisa ruim? Ontem mesmo eu estava recordando, fazem 8 meses que minha filha faleceu. E eu fiquei pensando, Senhor, como me alegrar na tua presença? E Deus falou claramente que eu deveria me alegrar no Deus da minha salvação. Ele me salvou. Ele me salvou. Ele te salvou. Então você pode se alegrar sim na presença do Senhor Jesus. Mesmo que tudo está dando errado, tudo parece o contrário, você pode se alegrar no Deus da sua salvação. E se você que ainda não conhece esse Deus, hoje é dia de se entregar. Hoje é dia de se render ao Senhor Jesus. Hoje é dia de voltar à presença do Senhor. E você sim terá a verdadeira
alegria que só Ele pode dar. Aleluias. Você pode declarar ainda: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja um fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 eu me alegrarei. Oh Jesus, verdadeiramente a tua alegria é a nossa força, Senhor. E nós podemos continuar. Nós vamos declarar, exaltar esse Deus que é o nosso grande amigo. Amém? Vamos se levar ao Senhor? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus.
pois Ele é o nosso general. E Ele vai à nossa frente vencendo todas as nossas guerras, amém? Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Aleluias, você pode se alegrar no Deus da tua salvação. Você pode exaltar o nome desse Deus essa noite. Aí na sua casa você pode dar glória a Deus. Aleluia. Renda-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bateu bem. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com meu amor,
o tempo está, meu coração bateu eu instante perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Meu Deus, és um caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o tempo estar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o tempo estar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o tempo estar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o tempo estar, meu coração bater ao meu. Aleluias, aleluias, aleluias ao Deus eterno. Oh Deus, nós declaramos essa noite que nós amamos estar na Tua presença. Nós amamos, Senhor Jesus, levantar, Deus, o altar de adoração, Deus, em Tua presença. Nós declaramos, Deus, a nossa pequenez diante de Ti. Mas mesmo assim, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma os nossos corações. Tira de nós toda inconstância. Tira de nós toda inconstância. Oh, Deus, nos guia pelo caminho reto, pelo Teu caminho. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar. Você pode declarar aí na sua casa, erga a sua voz. Te amo,
Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é que governa. Esse lugar é no Senhor. Temos sentido. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me entristece. Há um lugar quando se perde ele se engana. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no
tem paz. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Graça, misericórdia e paz, irmãos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, exaltando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos dizer como o Senhor é bom. Esse tão grande privilégio de termos esse momento com tantos irmãos aqui ao nosso redor, em nossa comunidade, no nosso país, em outros estados, até mesmo em outros países. Nós louvamos ao Senhor. Queremos saudar o pastor Eudoxo, a nossa Igreja Batista Boas Novas lá no Lago Azul, pastor Rodson, nossa Igreja Boas Novas aqui na QNR, e nosso querido pastor Cleiton. E essa é a boa notícia, ele está mais forte, está se recuperando da dengue, graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos uns poucos e breves avisos para dar aos irmãos. Primeiro deles, sempre lembrando a querida família que está conosco em oração, e temos procurado estar juntos também, todos pelo Rubens. Todos pelo Rubens. Importante estarmos orando, compartilhando, estando juntos, não só em oração, mas em ação também, agindo em favor dessa querida família bendita do Senhor. Também temos, relembrando os irmãos da Igreja em Ação, estamos ainda arrecadando mantimentos, já foram entregues 39 cestas básicas. A Igreja em Ação, se você precisa, nós queremos estar à disposição para poder ajudar. Entre em contato com a igreja. Ainda existem mais pessoas ainda necessitadas. A pastora Thelma nos informou que ainda pelo menos entregaram 39, mas tinha 63 pessoas precisando. 63 famílias precisando. Contamos com a sua oração, contamos com a sua ajuda, meus irmãos. E também, lembrando sobre como estamos entregando os nossos dízimos e ofertas nesses dias. A Secretaria da Igreja está aberta de 13 às 17 horas. Thelma está ali para lhe atender. Gasofilácio está lá. Você pode também fazer o depósito na agência bancária ou transferência, conforme lhe for mais conveniente. Graças a Deus por esse tempo que vivemos. Graças a Deus. Meus irmãos, esta noite nós queremos refletir um pouco sobre lições ainda no deserto. O reino do Senhor chegou, Ele reina, bendito seja o nome do Senhor. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que nós sejamos fortalecidos pela palavra. Quando eu era criança, eu me lembro de uma canção que meus pais costumavam ouvir, isso quando eu era criança mesmo. A música começava com a seguinte frase que expressa a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Uma música triste, contando o fim de um relacionamento. E no fim da canção, ela ainda insistindo no mundo que caiu, Maísa, cantora e autora, diz: se o meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar.
Vamos lançar os nossos olhos mais uma vez para o livro de Números, onde no capítulo 13, Deus pede para que sejam separados líderes para entrar na terra de Canaã. E eles são separados e entram e passam 40 dias ali. E trazem então um relatório de que realmente é uma terra que mana leite e mel. Mas tem problema, o povo de lá é muito grande, é povo de guerra, cidades intransponíveis, bem cercadas. E assim, de 12 espias, 10 dão um relatório ruim. Mas Josué e Caleb não. Corajosamente querem desfazer aquela má impressão. Deus nos deu, vamos lá, vamos entrar. Mas o coração do povo amoleceu como manteiga em asfalto quente daqui de Brasília. Que tristeza. E assim que no capítulo 14, diante da resistência do povo de adentrar a terra prometida, nós encontramos essas palavras duras, mas que expressam a decisão de Deus a respeito daquele povo que se acovardou. Diz assim o verso 20 de Números 14: tornou-se-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. No calor do deserto, toda aquela aridez, toda aquela luta, toda aquela carência, pedra, sede, fome, cansaço, vidas que secam, vidas que se esvaem. A mesma situação, mas duas respostas diferentes. Duas respostas diferentes. Veja, meus irmãos, como é importante uma liderança que esteja aos pés do Senhor, buscando sim a direção de Deus. Assim é que o apóstolo Paulo nos aponta, e agora eu quero que você vá lá para 1 Coríntios capítulo 10. Ali Paulo vai apresentar como podemos aprender a respeito dessa circunstância que afetou profundamente Israel. Eu já quero que você preste atenção no verso 14, nós vamos para o primeiro, mas o verso 14 diz: fugir da idolatria. E você vai entender por quê. O versículo 1 dessa carta de Paulo aos Coríntios, ele está lançando um olhar exatamente para esse evento que deu início no capítulo 14 de Números, aquela peregrinação no deserto, onde o povo que se rebelou contra Deus passou 40 anos. Todos os adultos daquela geração ficaram de fora, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Assim nós queremos pensar em como muitas vezes essa tensão ainda existe hoje. O povo ficou lembrando do Egito, das coisas do Egito, da comida, da comodidade.
Muitas pessoas hoje estão na igreja ainda, sofrendo com as tentações do mundo. Alguns ainda sentem saudades dos pecados outrora cometidos, saborosos pecados, pecados gostosos, mas que estavam levando para o inferno, um distanciamento da graça de Deus. Se no versículo 1, Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Uma mesma experiência, todos viram. Note que eles estavam no Egito, viram Deus através das 10 pragas, destruindo todos os ídolos do Egito, por meio das pragas que se manifestavam. E o último a ser destruído foi o filho de Faraó, que era tido como um deus, o sucessor do Faraó, porque Faraó era um deus para o egípcio, e o filho dele o sucederia, morreu. É dessa maneira, meu irmão, que Deus mostra a sua grandeza, a sua determinação. Escolheu um povo fraco, um povo pequeno, tirou do Egito com poder, fez perecer Faraó e seu exército no Mar Vermelho, os conduziu até o Monte Sinai, onde receberam a lei, onde receberam as orientações para uma vida com Deus, e sempre alertados para tomar cuidado com os costumes daqueles povos, por onde eles iriam andar. E havia entre o povo aqueles que ainda sentiam saudades do Egito, da comida, dos prazeres. Paulo traz à memória tudo isso e diz: todos passaram pela mesma experiência. Todos. Mas o resultado não foi o mesmo. Enquanto Josué e Calebe bravamente insistiam em permanecer fiéis ao Senhor, a grande maioria seguiu o relatório dos que se acovardaram diante do desafio. Esqueceram do Deus que os tirou do Egito com grande poder, que coisas jamais ouvistas aconteceram naquele tempo, manifestações tremendas de uma vontade divina, a qual eles resistiram e viveram no deserto, murmurando. Todos foram batizados, essa palavrinha, todos passaram pela mesma experiência. Mas o resultado, lamentavelmente, não foi o mesmo. De maneira que, verso 5 diz que, entretanto, Deus não se agradou da maioria. Mas então de quem Deus se agradou? Dá para contar nessa mão. Ora, em princípio temos ali Moisés, porque é servo do Senhor, estava ali conduzindo o povo. Mas do povo mesmo, só Josué e Calebe. Somente Josué e Calebe. Todo o restante do povo, adultos que poderiam tomar decisão, homens que estavam prontos para a guerra, que se acovardaram, Deus não se agradou deles.
Deus não se agradou deles, né? E se tornaram então exemplos para nós. Vejam, Paulo vai destacar que ao longo dessa caminhada, muitos deles tiveram atitudes que só reforçaram a sua posição, o seu caráter. Veja, meus irmãos, nós podemos até errar, mas errar faz parte da nossa condição humana, limitada. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. É isso que acaba firmando um coração rebelde, um posicionamento contra Deus, contra a sua divina vontade. Diz aqui o apóstolo Paulo no verso 6, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Que coisas más? Que coisas más? Então se comparava aquela comida do Egito, e dizia-se do maná, estamos fartos deste pão vil, dessa comida ruim, não queremos mais. O pão do céu, maná, uma bênção de Deus, desprezada porque estavam acostumados a uma comida diferente. E tiraram de vista o horizonte das promessas de Deus. Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra abençoada. Uma terra que eu vou dar para vocês. Não. Nós quer pepino. Nós quer cebola. Não, nós quer continuar lá no Egito. Nos trouxe nesse deserto para morrer. Olha o posicionamento. Parece que não estavam entendendo. A pastora Thelma costuma dizer que a carne berra. A carne clama pelo pecado. A nossa velha natureza quer se levantar e se rebelar contra a vontade de Deus em nossas vidas. E todas as vezes que voltamos atrás, e todas as vezes que olhamos de volta para o Egito, todas as vezes que nos rebelamos contra a vontade de Deus, vamos sofrer as consequências. Muitas pessoas estão vivendo consequências daquilo que não foi feito há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e que agora, de repente, o mundo caiu. O dia que a terra parou, o mundo parou. E aí veio então a crise. E agora bate a porta. E a desesperança vem. Mas Paulo está dizendo que o que ele está mostrando aqui é para o nosso ensino, é para aprendermos, é para crescermos, é para não passarmos por tais circunstâncias como eles passaram, não darmos as mesmas respostas, não cobiçar as coisas más, disse Paulo. Também no verso 7 ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para divertir-se. A idolatria foi o mais grave problema que Israel já enfrentou. Foi o problema que impediu que eles permanecessem como um povo forte naquela região de Canaã. Vários e vários reis tentaram remover os ídolos
os postes, os locais de adoração. E hoje, onde está a idolatria hoje? Será que existe idolatria dentro da igreja? Homens que estão adorando outros homens, pastores, pastoras, cantores, cantoras. Só Deus é digno de toda adoração. Mas tudo que fica no lugar, em primeiro lugar da nossa vida, se constitui um ídolo, se constitui algo pelo qual nós trocaremos Deus e deixamos Deus em segundo plano. Aqueles que se queixam de uma fraqueza espiritual, aqueles que murmuram e reclamam de uma vida de fracassos, de tentativas e erros constantes. Mas um simples exame de sua consciência lhe apontará onde está Deus na sua vida. Se Deus não estiver em primeiro lugar, você é um idólatra. O maior ídolo, mais adorado de todos, é um ídolo chamado eu. Eu. Esse é o maior ídolo. Paulo também diz para que não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Imoralidade. Quanto à prostituição e quanto ao adultério. As estatísticas colocam a igreja em pé de igualdade com o mundo. Não há castidade. A santidade não é algo desejado. Apenas uns poucos Josués e Calebes ainda insistem. Até quando? Até quando? É algo que precisamos entender, que interfere em nossa vida com Deus. Deus tem uma vontade, Ele vai cumprir a vontade dEle, haja o que houver, custe o que custar. Ainda aqueles que colocam o Senhor à prova no verso 9, colocaram Deus à prova, duvidaram de Deus, acharam que Deus não puniria. Meus irmãos, há tantas igrejas e tantas pregações ruins que de vez em quando eu ouço, e que as pessoas parecem que vivem como se Deus não existisse. Faz lembrar até de um certo filósofo que falava sobre a morte de Deus. Porque na opinião dele, para a igreja estar daquele jeito, naquela época, só Deus estando morto mesmo. Mas Deus não está morto. A humanidade sim está morta em seus delitos e pecados. E precisam daquele que pode trazer vida, daquele que pode ressuscitar, daquele que pode tirar o pecado que está incrustado no coração. Aquela rapa no fundo da panela que queimou. Você deixa 3 dias de molho e não sai. É um pecado que está incrustado. Verso 9, ele ainda lembra que esses que colocaram Deus à prova foram aqueles que pereceram pelas mordeduras das serpentes. Morreram pelas mordeduras das serpentes. E você se lembra de domingo passado, quando o pastor Cleiton pregava sobre esse tema, e ele disse então, nesse texto de Números 21, que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Serpente esta deveria ser colocada no alto lugar, para que todo aquele que fosse picado olhasse para a serpente
e ele não morreria. Deus não tirou as serpentes venenosas. Ele não tirou. Ele simplesmente deu uma alternativa para crescer na fé. Você foi picado? Olha para a serpente de bronze. E naquele sermão, o pastor levou lá para o Novo Testamento, quando João então narra a conversa de Cristo com Nicodemos. E ali é dito que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo também seria levantado para que os homens fossem salvos por ele. Paulo está dizendo aqui então que, no verso 10, não devemos nem murmurar como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em diversas circunstâncias, situações, o povo murmurava, reclamava, faltava, queria carne, queria água. 2 vezes, pelo menos, Moisés, ordenado por Deus, fez sair água da pedra. Moisés, um grande líder, mas estava sobrecarregado. Assim, queridos, quando ele fala de cobiça, idolatria, imoralidade, tentar a Deus, murmurar, pessoas estão colocando a comida acima de Deus. Estão tendo outros deuses no seu coração, sexo acima de Deus, duvidam de Deus, reclamam contra Deus. Há aqueles que dizem, eu não oro mais porque Deus não me responde. Você está precisando se converter. Você não entendeu nada sobre oração. Precisa passar por um discipulado sério, aprender o que significa orar. Um dos primeiros princípios da oração é a dependência de Deus. É a dependência de Deus. Nós não oramos para Deus mudar, porque Deus não precisa de mudanças. Ele é perfeito. Nós oramos para que nós sejamos mudados, porque o pecador somos nós. O que carece da glória de Deus somos nós, e não as outras pessoas, e não o próprio Deus em si, como alguns querem fazer pensar. Assim, Paulo diz que no verso 11, eu quero que você atente para o nosso posicionamento em relação a essas coisas. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquela geração a que Paulo estava falando, e eu quero pensar agora também na geração que eu estou falando. Nós somos aqueles que já entendemos que haverá um fim, assim como os ouvintes de Paulo lá em Corinto. Nós entendemos que haverá um fim, que Deus é o Senhor da história, que Ele vai nos conduzir a uma vitória final. Nós já sabemos como vai ser o fim, como vai terminar tudo. Isso é certo. Agora, essas palavras são dirigidas a nós. Nós que já entendemos isso, vamos continuar cometendo os mesmos erros? Vamos continuar fazendo as mesmas coisas? Isso é burrice. Fazer a mesma coisa esperando que dê um resultado diferente, isso é burrice. Precisamos sim entender nossa posição em Cristo Jesus. Fomos chamados para coisas melhores. Fomos chamados para coisas superiores. E assim precisamos acatar aquilo que é a vontade de Deus. Assim, Paulo também, já partindo para uma linha de encerramento, ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Já está dirigindo sua palavra a todo aquele que acha que é forte o suficiente para resistir, a todo aquele que é forte o suficiente para vencer. Se tua força está no Senhor, amém. Hoje está na moda o coaching. Camarada que vai te incentivar, vai te estimular a que você faça alguma coisa,
a que você, usando essa ou aquela estratégia, mentalizando e tantas outras coisas que é o velho discurso da nova era, mas com uma roupa bonita agora, uma roupinha melhorada, né? Uma roupinha melhorada. Mas não é a palavra de Deus. Não é a vontade de Deus. Nós não precisamos de coisas novas. Nós já sabemos como vai ser o fim. Nós já temos uma trilha, um caminho, já podemos olhar para o horizonte e perceber que em Cristo Jesus Deus fez convergir todas as coisas que estão no céu e na terra. Nós sabemos como será. Então não precisamos nos animar com outra coisa. Jesus Cristo é a fonte da nossa alegria. E ele diz então, cuidado para não cair. Amém. E aí no verso 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Toda tentação pode ser vencida. Toda tentação pode ser vencida. A tentação não é algo que está fora de nós. Satanás vai utilizar aquilo que ainda atrai o nosso coração. Ele vai utilizar ainda as coisas pelas quais nós ainda temos uma doce memória. Ainda não abandonamos, não abominamos, não expurgamos, não jejuamos o suficiente para abandonar. Não fazemos como Paulo, esmurrando o nosso corpo, reduzindo a escravidão por amor a Cristo. É possível vencer toda e qualquer tentação. Muitos venceram na Bíblia. Nós podemos vencer em nome do Senhor Jesus. E por fim, a aplicação desse texto, porque Paulo está chegando no verso 14 para dizer que devemos, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Portanto, conclusivamente, vamos fugir da idolatria. Mas pastor, como assim da idolatria? Do que ele estava falando? Será que não temos cobiçado coisas más? Não temos idolatrado, não temos prostituído, não temos colocado Deus à prova, não protestamos contra Deus? Olhe para a igreja agora. Lembre-se da igreja como ela estava. O que você vê no centro da igreja? Isso em qualquer igreja, observe. Qual é o centro da igreja? Se não for Deus, nós estamos perdidos. Se não for Deus, nós estamos perdidos. Assim é que eu quero te desafiar. A você que já creu, crê e confia no Senhor Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Dobra o joelho no chão. Coloque-se diante de Deus. Como é difícil a gente mesmo perceber os nossos erros. O salmista expressa isso de uma forma poética e profunda, é a palavra de Deus. Então, pede a Deus, sonda-me, Senhor. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Uma autoanálise, uma autoavaliação. Todo dia. Todo dia. E ainda quero que você separe um dia para jejuar. Estava estudando a Bíblia com um irmão aqui da igreja. Ele me perguntou, pastor, o que é jejum? E começando então pelo Novo Testamento, nós chegamos até o Velho Testamento, Isaías 58. E ali ele então percebeu que é muito mais do que parar de comer alguma coisa. Quero aproveitar para dizer,
Irmão, deixa dessa bobagem de fazer jejum de Coca-Cola. Isso não é jejum. Eu vou fazer um jejum, né? Eu vou fazer um jejum de caviar, vou parar de comer caviar. Nunca comi. Eu vou parar de comer uma coisa muito boa. Isso não é jejum, gente. Jejum é suspender toda a sua alimentação por um certo período com um propósito. O propósito não é de mudar Deus, não. O propósito não é de mudar a opinião de Deus, não. Israel errou porque muitas vezes quis que Deus mudasse, mas Deus insistiu. Vocês não querem? Eu vou mandar outro povo. Essa geração toda aí vai perecer. Ninguém vai entrar. Para com essa ideia de querer manipular Deus. Coisa de macumbeiro. Manipular o mal. Querer manipular o bem. Não. Presta atenção. Faça um jejum. Se necessário, faça um jejum, tire um dia. Esse irmão ficou maravilhado ao perceber o efeito, não apenas da questão da alimentação, mas do quebrantamento que se tem e da percepção da necessidade dos outros acima da nossa própria necessidade. De ajudar a quem tem fome, a quem tem sede, de cobrir o nu. É bênção de Deus, meus irmãos. É bênção de Deus. Por isso Paulo diz, fuja da idolatria. Fuja da idolatria. E temos que nos preocupar, sim. Será que eu não estou adorando alguma outra coisa? Será que tem alguma coisa que está mais importante do que Deus na minha vida? Com o que eu gasto mais o meu dinheiro? Com o que eu gasto mais o meu tempo? Com o que eu gasto mais nas minhas orações? Se é que lemos a Bíblia, se é que oramos. Assim, o nosso desafio para você que crê é esse. Você que nos ouve, talvez você não tenha uma experiência ainda com Jesus Cristo. Eu quero te dizer que tudo isso só é possível porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Você ainda não tem Jesus em sua vida, se prepare. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite que você pode fazer a diferença. Tomando uma decisão. Crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Toda essa história do povo que passou no deserto ilustra claramente a vida que muitos hoje têm e vivem num deserto sem Deus, desobedecendo, sem conhecer a Deus. Rejeitaram a promessa de entrar na terra prometida. Mas em Jesus Cristo nós temos a certeza de uma entrada na morada celestial, na presença de Deus para todo sempre. Então quero te convidar que você nesse momento entregue sua vida ao Senhor Jesus. Fazendo uma oração, é o começo, a oração é só o começo. Você vai precisar entender na Bíblia como é que Jesus Cristo te salva. Porque tem que ser pela fé e não pelas obras. Por que Deus fez desse jeito? E quanto mais você entender, quanto mais você estudar, mais você vai glorificar a Deus por Jesus Cristo ter morrido na cruz para te salvar. E se queremos orar, abençoando a igreja que está nesses dias tão difíceis, já em contagem regressiva para o nosso retorno e o convívio da comunhão aqui presencial. Estejam orando por isso, meus irmãos. As notícias estão cada vez melhores. Pela graça de Deus, menos pessoas estão ficando doentes, menos pessoas estão morrendo. E aqui no nosso país, há muita luta, há muita pesquisa para desenvolvimento de medicações. No mundo inteiro está todo mundo combatendo a enfermidade. Eu quero que você jamais se esqueça de uma coisa. Deus permitiu. Deus permitiu.
Prepare-se. Feche seus olhos agora. Uma oração de gratidão a Deus e depois a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua bendita palavra, que como placas ao longo de um caminho nos mostram os alertas e as necessidades de mantermos no rumo certo, na velocidade constante, em direção a Ti. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem orientação. O Senhor não nos deixa sem direção. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela restauração dos irmãos que estavam enfermos e agora estão se recuperando. Em especial pela vida do pastor Cleiton, também pela vida de Leia, do Enzo, do Levi, da Claudine, da irmã Deusa. O Senhor os abençoe, os livre, os guarde. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que aqui nessa noite, com agilidade, resolveram os problemas. E nós podemos então compartilhar com outros esse culto. Graças te damos, ó Deus, pela vida dos teus servos. Com amor e dedicação, tem feito o seu melhor para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o eterno e transformador amor de Deus Pai, a comunhão, a unção e a direção do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Até quarta.